fácil e prático. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa e hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa, super prática, fácil, barata, do jeitinho que eu sei que vocês gostam. É uma receita italiana chamada pita salentina, que nada mais é do que uma torta, um escondidinho. Pronto, é um escondidinho de batata com atum. E além de tudo isso, essa receita também é super versátil, porque além de variar o recheio se você quiser, você também pode comer quente ou fria, então é perfeita para você levar de marmita. Então se você quer aprender a fazer esse escondidinho de atum super diferente para variar os sabores do dia a dia, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. A base ou a massa do nosso escondidinho vai ser batata. Então eu vou começar descascando e cortando as batatas para levar para cozinhar. Eu poderia cozinhar as batatas com casca. Inclusive, eu já dei essa dica várias vezes aqui no canal, que se você tem preguiça de descascar a batata, quando você coloca a batata para cozinhar inteira com casca, depois que ela tá cozida, é só você puxar que a casca sai super fácil. E além disso, a gente também usa essa técnica de colocar a batata inteira com casca para cozinhar, quando a gente vai usar a batata para fazer massa tipo com farinha, tipo nhoque de batata. Porque a gente precisa de uma certa estrutura para a massa não desmanchar depois. E quando a gente cozinha a batata inteira com casca, ela absorve menos água. Então a gente precisa colocar menos farinha e a massa tende a ficar mais leve. Só que cozinhando a batata inteira com casca, ela também demora mais para cozinhar. E nesse caso aqui eu quero que ela cozinhe relativamente rápido e eu quero que ela fique bem macia para fazer um purê. Então eu prefiro cozinhar ela já descascada e em pedaços para ela cozinhar mais rápido. E aí eu já vou cortar as batatas em pedaços. Não precisam ser pedaços muito pequenos. Vou cortar na metade e cada metade eu vou cortar em 4 partes. O ideal é que sejam pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, para eles cozinharem ao mesmo tempo. E aí para essa quantidade de escondidinho que eu vou fazer, que eu vou fazer numa forma, num pirex de vidro, que já apareceu outras vezes aqui no canal, depois eu vou mostrar para vocês terem uma referência do tamanho, eu tô usando essas 6 batatas médias. Porque nesse escondidinho eu vou fazer uma camada de batata, eu vou colocar o recheio e vou fazer outra camada de batata. Porque tem alguns escondidinhos em que as pessoas fazem só uma camada de recheio e depois cobrem com batata. Já tem inclusive outras receitas bem nesse estilo de escondidinho de outros lugares. Então tem, por exemplo, a Shepherd's Pie, que é a torta ao pastor do Reino Unido. E nessa, por exemplo, eles fazem só uma camada com o recheio e depois cobrem com batata. Vocês sabem que eu gosto muito de a gente se inspirar nos sabores do mundo, justamente porque a gente pega uma receita que a gente já conhece, como escondidinho, por exemplo, só que a gente vai pegar outras referências e transformar, por exemplo, o recheio, às vezes só a forma de montar, e isso já muda completamente a nossa percepção, parece que a gente está comendo uma coisa completamente diferente. Já deixei água aqui na panela, mas eu deixei água fria. Já falei aqui no canal que sempre que a gente cozinha batata é interessante começar com água fria. Vou colocar um pouco de sal, vou ligar aqui e vou deixar as batatas cozinharem. Enquanto isso, a gente prepara o recheio. Para o recheio, a gente vai fazer um refogado, em que a gente vai colocar o atum em lata, vai colocar também tomate pelado. Então, eu vou começar cortando cebola. E aí nessa receita, como eu quero que a cebola fique aparecendo mais, ao invés de cortar em cubinhos, eu vou cortar em meias luas. Pronto, agora depois de velha, depois chorar com cebola. Vou picar também 2 dentes de alho. Peguei aqui a frigideira e eu vou começar colocando um pouco de azeite aqui pra gente refogar a cebola. Já vou colocar um pouco de sal, mas eu não vou colocar muito, porque nesse recheio a gente também vai usar, além do atum em lata, que já é salgado, a gente também vai usar alcaparra e azeitona. Enquanto eu deixo a cebola aqui dourando, já vou aproveitar para abrir a lata do tomate pelado. Pode usar passata de tomate também, mas aqui eu gosto dos pedacinhos do tomate pelado. Esse daqui é inteiro, aí eu só vou dando uma quebradinha nele, mas pode ser em pedaços também. Eu vou abrir também aqui a lata de atum.
Eu gosto de deixar a cebola ficar assim bem caramelizadinha, sabe? Vou colocar o alho bem rapidinho aqui, para o alho não queimar. E já vou colocar o tomate pelado. Um pouquinho de água para aproveitar o fundinho da lata. Eu dei uma escorrida aqui no atum, porque não tem necessidade de colocar tanto óleo aqui, né? Vou colocar também as alcaparras. Vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de chá. As quantidades são todas a gosto. Já vou picar aqui também umas azeitonas. Normalmente nessa receita se usa azeitona preta, mas eu tinha essas azeitonas verdes. Pra ser sincera, eu acho que eu até gosto mais de azeitona verde, então é a que eu vou usar. Aí vou cortar assim só ao meio mesmo, só pra não ficar muito grande ali no recheio. Mas ela vai acabar desmanchando um pouco, porque eu ainda vou deixar o recheio dando uma reduzida ali pra não ficar tão úmido não, tão líquido. Vou aproveitar e vou colocar também umas folhinhas de manjericão aqui, que vão dar sabor para esse recheio. Totalmente opcional. Se preferir, você pode colocar até manjericão desidratado, um pouquinho de orégano. Tudo nesse recheio é totalmente adaptável. Se você não gosta de atum, pode usar anchova. Claro que você pode usar também frango. Pode usar carne, tofu. Se você não gosta de azeitona, não precisa colocar azeitona. E aí eu vou deixar aqui em fogo médio para baixo. Vou deixar o recheio apurando. E aí ele vai dar uma secada também. Óbvio que eu ainda quero que ele fique úmido, mas eu quero que ele fique... Eu não quero que ele fique muito líquido, porque eu quero que ele fique dentro das camadinhas de batata sem escorrer muito. Enquanto isso, vou aproveitar para ver aqui as batatas que já devem estar no ponto. Olha só, já estão bem macias. Eu vou espremer as batatas. Sempre que eu faço purê ou alguma coisa que eu quero que a batata fique bem lisinha, eu gosto de usar esse espremedor, porque quando a gente amassa com garfo, ou mesmo usa aquele outro espremedor que é só para amassar, eu acho que sempre ficam os gruminhos. Você também pode passar na peneira, mas eu acho que o espremedor é mais prático. O recheio também já tá pronto, olha só. Ele tá úmido, mas ele não tá muito líquido. É esse o ponto que eu quero. E eu gosto de deixar o recheio esfriar um pouco antes da gente montar o escondidinho. Também vou deixar a batata esfriando um pouco antes da gente adicionar alguns outros ingredientes aqui pra finalizar e montar. A batata já deu uma esfriada aqui, e aí pra finalizar, vou começar colocando um pouquinho de parmesão ralado. Tradicionalmente nessa receita se usa pecorino. Mas pecorino é mais caro, é mais difícil de encontrar, então estou usando parmesão. E pode ser outro queijo também, caso você não encontre o parmesão. O queijo vai ajudar a dar mais sabor e dar uma gratinada também. Nesse caso, eu gosto de ralar o parmesão na parte mais fininha, para misturar melhor ali na batata. Acho que tá bom. Vou colocar também um ovo, e aí por isso que eu quis deixar a batata esfriar, para não correr o risco da gente misturar o ovo aqui com ela muito quente e o ovo acabar coagulando. E o ovo, na verdade, é opcional, mas ele ajuda a ficar mais douradinho. Então eu gosto de colocar. E aí, por último, eu vou colocar também um pouquinho de hortelã fresca, que é um diferencial dessa receita. Pode colocar também um pouquinho de manjericão. Aí eu vou picando assim, com a mão mesmo. Pode colocar mais picadinha se preferir. Não precisa exagerar, porque a hortelã, ela tem um sabor bem característico. Como eu já cozinhei a batata com sal e coloquei o parmesão, que já é mais salgadinho, eu não vou colocar sal. Até porque o recheio também já tem mais potência de sal, que a gente usou atum em lata, alcaparra, azeitona.
A misturinha que vai ser a massa do nosso escondidinho já tá pronta. O recheio também já esfriou, então tá pronto pra gente montar. E essa daqui é a forma que eu falei pra vocês, que eu vou usar só pra vocês terem uma referência das quantidades. Aí eu começo colocando uma camada de batata. Vou colocar o recheio. Agora eu coloco o resto da batata. E para garantir que a gente vai conseguir cobrir o recheio, porque às vezes quando a gente bota a batata no topo, ela mistura um pouquinho ali com o recheio, é um pouquinho mais difícil de cobrir, ao invés de dividir metade e metade, eu gosto de fazer uma camada mais fina na base e deixo mais batata para cobrir. E já tá pronto pra gente levar pro forno. Algumas pessoas colocam farinha panko ou farinha de rosca aqui por cima para dar uma gratinada. Mas eu não acho necessário, porque a gente já misturou queijo e ovo, que ajuda a dar uma gratinada, a ficar douradinho. Então eu não coloco nada, assim a gente usa menos ingredientes e fica uma coisa mais democrática, porque aí fica naturalmente sem glúten, então agrada todo mundo. E aí eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus, até ele dar uma douradinha aqui no topo. E aí a gente precisa esperar esfriar antes de cortar, pro recheio dar uma firmada e ficar mais bonito. Espero que você tenha gostado do vídeo, dessa receita de escondidinho diferente para variar o sabor do dia a dia. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.